Bom, eu quero falar nessa noite sobre perdas, né? Perdas são coisas constantes, porque nós estamos perdendo sempre coisas, perdemos em todas as áreas de nossa vida, né? O grande problema é como lidar com as perdas, como nós trabalhamos com essa questão de perdas. E nós sabemos que existem perdas que são irreversíveis, né? Se tratando principalmente daqueles que não conhecem a Deus. As pessoas que são incrédulas, elas não têm esperança, mas nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que acreditamos sempre no impossível. Por quê? Porque nós servimos um Deus do impossível. Então eu quero falar um pouquinho sobre perdas nessa noite. Para isso eu quero tomar como base Atos dos Apóstolos. Eu quero que você abra comigo no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos falar de uma jovem chamada Tábita, ou Dorcas, mais conhecido como Dorcas, né? Tábita, o nome aramaico, Dorcas, grego. Então nós vamos falar sobre essa garota aí. Não sabemos a idade dela, mas vamos chamá-la de garota, né? E nós vamos aprender coisas importantes nesse texto, que eu tenho certeza que vai servir muito para a sua e para a minha, para a nossa edificação nessa noite, no nome de Jesus, tá? Então deixa aberto, como eu gosto sempre de discorrer todo o texto. Então nós vamos ler todo o texto e vamos estudar esse texto do verso de número 36 até o 41, certo? O tempo aí vai nos permitir esse tempo para estarmos falando sobre essa passagem maravilhosa. Bom, a Bíblia fala sobre uma cidade chamada Jope. Pedro, ele estava no auge, no começo ali do seu ministério, logo após o Pentecostes. Eles foram então impulsionados a anunciar o Evangelho, e ele então começou a ter o seu ministério como um ministério itinerante. Ele saía nas cidades anunciando, pregando o Evangelho do Reino, anunciando, né, as obras e os feitos do Senhor Jesus, proclamando o arrependimento, né, anunciando o perdão dos pecados, oferecendo a nova vida em Cristo, né? E é interessante porque essa cidade Jope aqui, ela faz parte de um cenário antigo, né? Porque é um cenário de Jonas. Você se lembra de Jonas? Então nós vemos ali duas pessoas que na verdade foram chamadas para um lugar. Jonas foi chamado para esse lugar, e ao mesmo tempo também nós vemos que Pedro também foi chamado para aquele lugar. E é interessante porque, por um lado, nós vemos a desobediência de Jonas, né? E ele ficou ali desobediente porque ele não obedeceu ao mandado do Senhor para ir para Tarsis. Ele não fez isso, ele pegou outro caminho, outra direção, e por causa disso ele trouxe para ele tempestades, ele trouxe para ele consequências terríveis. Mas por outro lado a gente vê Pedro obedecendo, fazendo aquilo que o Senhor estava exigindo, pedindo dele. A gente vê milagre, a gente vê que a obediência é que atrai as coisas para a vida do discípulo, para a vida do servo de Deus. Sempre que nós andamos em obediência, é aquilo que a palavra diz, né? Essas coisas seguirão, essas coisas correrão atrás de quem? Daquele que obedece. Existe um número enorme de pessoas que vivem correndo de porta em porta atrás das bênçãos. As bênçãos é que correm atrás dos obedientes. Então, se eu obedeço, se eu estou dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus, então eu não preciso sair correndo desesperado para que a bênção venha até a minha vida. Ela vem por si própria. O Senhor determina a bênção sobre a vida daquele que obedece, sobre aquele que segue, né, aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor pede. E essa cidade de Jope tinha uma menina, uma moça, uma mulher, por nome de Dorcas, conhecida por ser uma discípula. Eu gosto disso. Discípula.
né? Ela era talvez fruto do trabalho de Filipe. Filipe já no capítulo anterior, no capítulo 8, havia anunciado e proclamado. Filipe é aquele diácono que havia sido separado no capítulo 6. Ele estava anunciando o evangelho, e numa dessas viagens que ele estava anunciando e proclamando o evangelho, ele provavelmente tenha conquistado Dorcas por meio da pregação. E aí Dorcas se rendeu, Tábita se rendeu ao evangelho pregado por Filipe. E ela então começou a seguir as orientações da palavra que ela estava recebendo. E é importante essa palavra discípulo, né? Porque o que está faltando hoje, eu tenho falado esses dias que eu tenho pregado para vocês, essa questão de discípulo. Tem sido muito raro a presença de discípulos do Senhor. O que tem muitos são evangélicos, são pessoas que não querem comprometimento, né, com o evangelho do Senhor. Mas discípulo é aquele que se compromete, é aquele que se envolve, é aquele que anda nas pegadas do seu mestre, é um aprendiz. Esse aprende olhando, observando, copiando, fazendo igual. E você vai ver que Pedro também era um discípulo, por causa daquilo que ele vai demonstrar no texto. Ele vai fazer algo repetindo exatamente aquilo que ele viu Jesus fazer. Então discípulo é aquele que olha, observa e faz igual, certo? É na verdade alguém que copia, é um xerox, né? É muito parecido. Então essa menina, essa Dorcas, era uma discípula do Senhor nessa cidade de Jope. Mas a palavra diz que ela, por ser uma discípula, ela deveria ter aprendido várias lições, coisas importantes acerca do reino de Deus, né? Porque nós que somos seguidores, nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos o valor da fidelidade, o valor da obediência. Aprendemos a amar, né, como Cristo amou, a perdoar. Aprendemos muitas lições que são importantes na nossa vida, no nosso caminhar com Cristo, no nosso dia a dia com o Senhor. Mas sem dúvida nenhuma, a maior lição que ela aprendeu foi acerca do amor de Deus. Porque isso se tornou uma característica na vida dessa discípula. Ela aprendeu que o amor de Deus resulta em servir ao próximo. E isso é algo que nós precisamos também aprender. O amor de Deus, Paulo diz, é derramado em nossos corações. E esse amor que é derramado sobre o nosso coração, ele deve ser traduzido, ele deve ser, na verdade, levado ao próximo através do serviço. Quando eu não sirvo o meu próximo, eu não sirvo a Deus. Porque a forma e a maneira de eu servir a Deus é servindo o meu próximo. Vocês entenderam? Então essa é a maior lição que nós, como discípulos do Senhor, precisamos aprender. É que nós estamos aqui para servir ao próximo. Você está aqui, você foi chamado, eu fui chamado, e a igreja é uma comunidade de ministros, onde todos somos servos, onde todos servimos. Então, se eu não sirvo, é porque o amor de Deus ainda não foi ensinado, é porque eu ainda não tive essa lição, é porque ainda eu não passei por essa lição. Porque todo aquele que conhece e entende o amor de Deus não tem dificuldade em servir. Ele identifica o serviço aí. Ele identifica o servir a Deus justamente servindo ao próximo. Deus tem derramado esse amor sobre o nosso coração. E a igreja não tem amado como deveria amar. A igreja não tem aprendido a amar. Estamos com o tempo, com o passar do tempo, Jesus disse que o amor se esfriaria de muitos.
E nós percebemos que nós estamos nos fechando, nos retraindo, nos trancando, estamos nos tornando egoístas, não amamos, não passamos à frente, e aí a futura geração que vem vindo também deixará de amar, e aí vamos fracassando como verdadeiros discípulos, vamos fracassando como aqueles que deveriam amar. Jesus disse que existem mandamentos e eles se resumem em 2. Quais são os 2? Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao seu próximo, porque nisso se resume tudo. Então essa era a lição mais importante, é a lição mais importante que você precisa entender, eu preciso entender, Dorcas entendeu e, mais importante, ela colocou em prática. Porque a Bíblia diz no texto, no verso 36, que esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ela fazia. Não era alguma coisa só de palavras. Não era uma coisa, porque João diz, filhinhos, não ameis só de palavra. Porque existem muitos que amam só de palavra. Só a palavra não adianta. O que adianta eu dizer para o meu irmão, eu te amo, mas quando eu o vejo em dificuldade eu não faço nada? Então a Bíblia diz que ela fazia. Ela não só falava, ela fazia. A igreja precisa ser uma comunidade de pessoas que fazem. Por quê? Porque é importante fazer, porque a palavra de Deus diz que a verdadeira fé se expressa por meio de obras. A verdadeira fé, disse Tiago, irmão do Senhor, ela é expressa pelas obras. Se eu disser que eu tenho fé, mas não tenho obras, a Bíblia diz que eu sou mentiroso. Eu posso, pelas minhas obras, diz Tiago, mostrar a minha fé. Então, essa mulher, essa discípula, ela na verdade era como uma árvore frutífera. Ela estava cheia de frutos. Ela estava carregada de frutos. Assim como todos nós devemos ser árvores frutíferas, nós devemos ser árvores carregadas de frutos, frutos da justiça, frutos que revelam a mansidão, o amor, o domínio próprio, que é na verdade o caráter do cristão. Nós devemos manifestar esses frutos, nós devemos manifestar essas obras. Porque a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo, ele disse que o Senhor nos chamou antes da fundação do mundo e preparou as boas obras para que nós pudéssemos andar nessas boas obras. Então nós vemos que ela não era uma crente só nominal. Ela não era uma crente que só ouvia. Lembra aquela história que Jesus conta, aquela parábola dos 2 construtores? Que haviam 2 homens que construíram suas casas e um deles cavou bastante, procurou o solo rochoso e edificou sobre a rocha. O outro achou que não era necessário, que não era importante e fez e construiu sobre a areia. Jesus disse: qual a diferença? A diferença está naquele que praticou aquilo que ele ouviu. A prática faz toda a diferença. Dorcas era praticante. Se praticássemos aquilo que ouvimos, seríamos crentes frutíferos, daríamos mais frutos. Talvez isso não interesse a muitos, mas isso é de grande interesse para o Senhor. Basta lermos João 15. Eu sou a videira,
verdadeira. Toda vara que estiver ligada em mim, se ela não der fruto, o Pai corta e lança fora. Mas toda vara que estiver ligada em mim e produzir fruto, o Pai limpa ela para que ela dê mais fruto ainda. Então Deus está interessado naquilo que eu produzo, naquilo que eu, como cristão, estou produzindo com relação ao seu reino. Você é um cristão frutífero? Somos como Dorcas? Temos praticado e vivido as boas obras? Somos, na verdade, pessoas que têm carregado frutos para a glória de Deus? Temos expressado a nossa fé por meio das nossas obras, ou só ficamos nas palavras? Ou só ficamos naquilo que muito se vê aí? Porque eu, por quê? Vamos mostrar que somos cristãos frutíferos, que temos frutos. Dorcas era uma discípula que produzia frutos para a glória de Deus. E no verso 37 a Bíblia diz que naqueles dias ela veio a ficar enferma, e por causa daquela enfermidade a Bíblia diz que ela veio a falecer. Dorcas morreu. Mas eu quero que você veja o que diz agora, que a Bíblia diz que, tendo-a levado, eles pegaram o corpo daquela discípula, eles pegaram o corpo de Dorcas e deram um banho nela, porque era um costume deles. Eles deram um banho nela e, contrariando aquilo que é natural e comum, eles resolveram não enterrá-la. Por quê? Porque eles não aceitaram aquela perda. Eles não digeriram aquela perda. Perdas, muitas vezes, elas parece que são indigestas. Parece que elas nos causam um mal-estar, uma coisa ruim, e ficamos com aquilo, e aquilo nos incomoda. É mais ou menos isso. Eles estavam incomodados com aquela perca não caiu bem para aquela comunidade, e eles então decidiram não enterrá-la rapidamente. Se eles tivessem sido precipitados, se eles tivessem sido tomados pela ansiedade, talvez se eles tivessem aceitado aquela perda rápida, se eles tivessem aceitado que aquilo era algo comum e natural, cuidado com aquilo que você muitas vezes aceita como algo natural e normal. A perda de um casamento, talvez de muitos anos, não é natural e não é normal. Nós precisamos entender e ver, e não aceitarmos as perdas assim, tão rapidamente. Precisamos consultar o Senhor, precisamos saber o que o Senhor pensa sobre aquela perda, precisamos levar ao conhecimento de Deus, precisamos conservar aquilo por um tempo e resolver consultar o Senhor, para ver o que o Senhor acha, qual o nosso proceder, o que devemos fazer. Porque aquela comunidade formada por aqueles discípulos ouviu dizer que lá estava na cidade vizinha Pedro. Quem era Pedro? Pedro era aquele homem cheio do Espírito Santo. Era aquele homem que tinha, na verdade, credenciais, que tinha uma boa reputação de um crente cheio do Espírito Santo. E isso faz toda a diferença, porque um cristão cheio do Espírito Santo é um vaso usado nas mãos de Deus. Um crente cheio do Espírito Santo é, na verdade, o canal de Deus, do fluir de Deus. Deus age por meio dos seus servos, mas não de qualquer servo, não é de qualquer um, porque Deus é santo.
Então ele usa homens santos, ele usa homens separados, homens comprometidos, homens que estão ali rendidos, submetidos a uma missão, a um chamado. Pedro era um homem que tinha uma missão de levar o evangelho. Ele havia recebido: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Ele tinha ouvido o Senhor dizer: as obras que eu faço, vocês farão maiores ainda. E aquilo havia assentado dentro do coração daquele homem. As pessoas, elas devem saber quem somos. As pessoas devem conhecer quem são os homens de Deus. Você deve ser uma referência, assim como Pedro foi uma referência. Você deve ser uma referência no seu trabalho, você deve ser uma referência na sua família, você deve ser uma referência no seu bairro, você deve ser uma referência para muitos. As pessoas devem olhar para você e ver em você a esperança, e ver em você a oportunidade de Deus agir. As pessoas devem ver em você o canal de Deus, o fluir de Deus. Aonde estão os homens de Deus? Aonde estão os homens que são, na verdade, carregadores da glória de Deus? São verdadeiras arcas de Deus, que levam a glória, que levam a presença de Deus. E aonde chegam, trazem solução. Somos uma igreja carentes de homens de Deus. Somos uma igreja carentes de homens comprometidos e cheios do Espírito Santo. Não queremos mais pagar o preço. O problema é esse: eu não quero mais, você não quer mais, nós não queremos mais. Porque há um preço a ser pago. E gostamos do conforto. E por isso, deixa como está. E aí, as pessoas perguntam para mim: pastor, por que não há milagres? Pastor, por que Deus não age? Aonde estão os canais? Você é um canal. Saiba que dentro da sua casa você é um canal. Você é a referência de Deus ali. No seu trabalho, na sua empresa, você é a referência de Deus ali. Pedro era a referência de Deus. Ele era a referência do agir de Deus. E aqueles discípulos que não se conformaram com aquela perda, e eles então foram até aquela cidade onde Pedro estava, que se chamava Lida, e eles foram lá, e os discípulos disseram para que Pedro viesse com eles. Eles não falaram do que se tratava, eles não disseram, não revelaram o que estava acontecendo. Eles só disseram que em Jope eles precisavam da presença de Pedro. Vem conosco, porque precisamos de você. E a palavra do Senhor diz no verso de número 39, que Pedro automaticamente, na hora, levantou-se e foi com eles. Por quê? Porque Pedro era um servo de Deus. Ele não era uma estrela. Ele estava ali a serviço dos homens. Ele estava ali servindo os homens. Ele tinha aprendido com o Senhor Jesus que aquele que segue a Cristo, aquele que segue o Senhor, ele é movido, ele é atraído para as pessoas. Você quer conhecer um líder de Deus? Você quer conhecer um homem de Deus? Você quer conhecer uma mulher de Deus? Vê se ela é atraída para as pessoas. Porque o servo de Deus verdadeiro, o homem de Deus verdadeiro, ele não fica trancado, fechado, escondido.
isolado, solitário. Não é isso que o Senhor mostrou, não é isso que Pedro havia aprendido. O Senhor sempre ficou cercado de multidões. O Senhor sempre ia onde estavam as multidões. E Pedro também queria estar onde as multidões estavam, onde as pessoas estavam. Parece que nós hoje não gostamos das pessoas. Parece que os líderes hoje não gostam das pessoas. Parece que os jovens não gostam das pessoas, evitam. Mas nós que somos seguidores de Jesus, precisamos estar onde as pessoas estão, porque onde as pessoas estão, as necessidades estão, e onde as necessidades estão, é onde Deus vai agir, é onde Deus vai operar. Então, se eu evito as pessoas, eu evito a necessidade, e se eu evito a necessidade, eu evito o agir de Deus, eu intercepto o agir de Deus, porque cada vez que eu, irmão, evito uma necessidade, Deus não opera, Deus não age. Então, necessidades, na verdade, são portas pelas quais nos levam ao agir de Deus. Pedro viu ali uma oportunidade para Deus agir. Essa sua perda é uma oportunidade para Deus agir. É assim que você tem que ver, é com esses olhos, é com essa ótica. Você deve ver a sua perda como uma oportunidade para Deus operar. Você deve ver a sua perda como uma chance de Deus manifestar a glória dele. E não como um caso perdido. A palavra do Senhor diz que Pedro então se coloca em prontidão e foi até onde aquela moça estava. Dorcas estava lá no quarto, lá no alto, e quando ele chega naquele lugar, a Bíblia diz que ele encontra lá viúvas chorando, mulheres chorando e mostrando aquilo que Dorcas havia feito, todo o trabalho que Dorcas havia feito, os vestidos, as roupas, os aventais, e mostrava e chorava, e Pedro olhando tudo aquilo. Sabe, irmãos, Dorcas nos ensina uma coisa muito importante, que eu não preciso ser um grande apóstolo para fazer obras extraordinárias. Dorcas era uma discípula que tinha um talento só, mas com esse talento ela fez toda a diferença em Jope. Eu vou dizer para você, Dorcas fez da agulha dela o seu púlpito. Ela conseguiu transformar aquele instrumento de trabalho dela num púlpito onde ela manifestou o amor de Deus. Enquanto muitos estão esperando oportunidades, existem Dorcas aí fazendo a obra. Enquanto muitos estão esperando chances de aparecerem, de serem vistos, há um monte de Dorcas, um bando de Dorcas trabalhando. São cristãos anônimos, são cristãos que não olham e que não buscam a glória, não buscam reputação, mas o que querem é manifestar o amor de Deus, querem servir o próximo, quer ser um canal de Deus. Você quer ser canal de Deus? Olha para as tuas mãos, vê o que Deus pôs na sua mão. Seja um canal de Deus onde você está, seja um canal de Deus na sua empresa, seja um canal de Deus no seu trabalho. Manifesta Deus ali, abençoa as pessoas por meio do seu trabalho ali. Chega de desculpa. Porque se eu tivesse, porque se eu tivesse aquele dom, porque se eu tivesse aquele talento. Dorcas não ficou olhando aquilo que ela não havia recebido, ela olhou para aquilo que Deus tinha dado para ela.
E ela pegou aquilo que Deus havia dado para ela, como Moisés pegou aquele bastão, como Davi pegou aquela funda. E tão importante quanto o bastão de Moisés, tão importante quanto a funda de Davi, era a agulha de Dorcas. Para aquela comunidade. Você pode fazer diferença. Você pode ser diferente, fazer diferença. Você pode ser um referencial. Você pode ser alguém que manifesta Deus de uma forma incrível para os outros. Eles estavam chorando. Será que alguém chorará no meu velório pelas coisas que eu fiz? Alguém chorará no seu velório pelas obras que você fez? Esses dias eu ouvi até não é momento para isso, mas podemos usar uma piada, na qual tinha um velório, e lá estava o defunto, que era um presbítero. Ele estava lá sendo velado, e a viúva, a filha do morto junto com a mãe, perto, e as pessoas se dirigiam lá, e olhavam e diziam: que homem, que caráter, que servo de Deus, que homem bom, que santo homem de Deus. E as pessoas falando, a mãe olhou para a filha e disse: filha, dá uma olhadinha lá, vê se é seu pai que está lá mesmo. Não é possível, não deve ser seu pai que está sendo velado lá, deve ser outro. Acho que nós estamos em velório errado. O que eu vou deixar de legado? O que eu vou deixar? O que nós vamos deixar? Só ficarão as coisas que fizemos em nome de Cristo. Só ficarão as obras que fizemos em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Nada do que eu fiz. Por isso que Paulo disse que a obra de cada um será provada. Se o que eu edifiquei sobre feno, sobre palha, sobre madeira, o fogo destruirá. Mas se o que eu edifiquei estiver sobre ele, o firme fundamento, eu posso ter certeza que isso passará pela eternidade. E os justos, a Bíblia diz, que as suas obras os seguirão diante de Deus. As obras de justiça, as obras verdadeiras seguirão o justo, e eles receberão galardões nos céus, recompensas nos céus, tesouros nos céus. Ela era uma mulher de um dom só, de um talento só, mas que fazia coisas que muitos não conseguiram fazer. Deixa Deus manifestar por meio de você a glória dele. Deixa Deus agir por meio de você. Deixa Ele operar por meio de você. Deixa Deus fazer de você uma bênção. É para isso que Ele te traz na igreja. É para isso que você foi chamado de lá de fora. É para isso que Ele me chamou, para fazer de mim uma bênção. Para que quando eu saia daqui, eu pratique aquilo que eu ouvi aqui e eu faça a diferença lá fora. É fácil ser crente aqui. Temos que ser lá. Temos que ser luz nas trevas. Aqui onde todo mundo é luz é muito fácil. Eu não vejo o seu brilho. Eu quero ver o seu brilho lá fora. Enquanto somos luz,
Enquanto você é luz, brilhe lá fora. Deixa as pessoas desfrutarem da sua luz. Deixa as pessoas tirarem de você, conseguir de você um pouco daquilo que elas estão famintas. Você é luz. Eu sou. Nós somos luzeiros. Jesus disse: eu não acendi vocês para vocês ficarem escondidos dentro, debaixo. Há uma expressão antiga que diz que é fácil ser sal dentro do saleiro, mas o sal, ele deve ser aplicado, ele deve sair do saleiro. Ele só é sal quando ele é aplicado, quando ele é usado, utilizado. Tem muito crente perdendo o sabor, tem muito crente perdendo a luz, tem muito crente deixando de brilhar, e com isso o reino tem perdido, as pessoas têm perdido. Mas o texto diz que aqueles discípulos estavam ali chorando, aquelas mulheres viúvas chorando, todas mostrando o trabalho de Dorcas, aquilo que Dorcas havia realizado, aquilo que Dorcas havia feito. E de repente a Bíblia diz, no verso de número 40, que Pedro mandou que todos saíssem. Com que ele aprendeu isso? Com Jesus. Quantas vezes as lágrimas nos atrapalham em momentos onde requer de mim e de você uma fé. Quantas vezes sentimentos nos atrapalham em momentos de oração. O choro é muito importante, as lágrimas são importantes, mas tudo cabe dentro do contexto. Há momentos que a palavra diz que nós devemos enxugar as nossas lágrimas, deixar de chorar e passar a acreditar e crer, passar a ser profeta, passar a profetizar e declarar a palavra do Senhor. Aquela hora não era hora mais de choro, já que eles haviam chamado Pedro, e Pedro estava ali não para um velório, não para um enterro. Eles jamais chamariam Pedro para o velório. Não há sentido para isso. Por que eles chamaram Pedro? Senão porque eles cultivaram dentro deles a esperança de que Pedro viria, e de que Pedro, sem dúvida, traria Dorcas de novo. Porque Pedro era o Pedro, o referencial, o homem cheio do Espírito, o homem que fazia diferença. Então Pedro, venha Pedro. E Pedro então ordena que todos saem todos para fora. E ficou só ele e Dorcas. E a Bíblia diz que Pedro então se ajoelha, se pôs de joelhos e orou. Por que pôs-se de joelhos e não falou diretamente com Dorcas? Dorcas estava ali. Pedro virou as costas para Dorcas, se pôs de joelhos e orou a Deus. Por quê? A autoridade de Pedro não vinha dele mesmo. O poder de Pedro não vinha dele mesmo, mas emanava de Deus, vinha de Deus. De mim mesmo, de nós mesmos, não podemos fazer nada. Jesus havia ensinado isso. O homem não pode fazer nada. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Pedro estava ali diante de um grande desafio, talvez o maior de todos os desafios que ele já havia tido. Mas ele nem quis olhar para aquilo. Ele não quis colocar aquilo no caminho da oração dele. Sabe quando você olha demais para o seu problema, e o seu problema começa a se agigantar diante de você, e o seu problema começa a ganhar uma proporção que não é a realidade. Parece que ele vai ganhando força, à medida que você vai olhando, o problema vai aumentando. Deixa de olhar para o problema, dobra os teus joelhos e fala com o teu Deus. Deixa de ficar olhando para o seu problema, para o seu desafio, e fale com o Senhor Deus.
Busque a Deus, fale com Deus, ore ao Senhor. É isso que Pedro estava fazendo, ele estava falando com o Senhor acerca daquilo que ele teria que enfrentar. E a palavra de Deus diz que ao terminar a sua oração, veja o texto, é claro, ele estava de costa para ela, porque a Bíblia diz, e voltando-se para o corpo, ele estava de costa e ele voltou e foi para o corpo, onde estava o corpo. E a Bíblia diz que quando ele chega então ali diante do corpo, ele usa as mesmas palavras de Jesus quando ressuscitou a filha de Lázaro, de Jairo. Talita cumi. Ele diz, Tabita cumi. Aquilo que ele havia aprendido, aquilo que ele havia visto, eis um discípulo, eis um seguidor, eis alguém que estava fazendo e andando nas pegadas do seu Senhor, do seu mestre. Eis alguém que estava fazendo justamente como o seu Senhor fazia. Como você tem se comportado diante das situações? Como você tem se comportado diante das suas perdas? Como o seu Senhor se comporta? Ou você tem se desesperado? Ou você tem perdido a sua fé? Se nós olharmos para o nosso Senhor, nós vamos perceber sempre, como eu falei esses dias, no caso de Jairo, que ele mostrou um equilíbrio muito grande, que nada abalava o interior de Jesus, mesmo as notícias ruins, as impossibilidades. Lembra que eu disse sobre isso com vocês? Nada entrava dentro dele. Ele era tranquilo. Nós precisamos também ser tranquilos, confiantes em Deus. E Pedro, a Bíblia diz que ele chega e diz, Tabita, levanta-te. E a Bíblia diz que ela então abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. E a Bíblia termina no verso 41 dizendo que dando-lhe a mão, Pedro a levantou e chamou os santos e as viúvas e apresentou-a viva. Aquilo que era uma perda, na verdade deixou de ser uma perda, porque houve uma compensação da parte do Senhor. Porque na verdade o Senhor reparou aquilo para aquela comunidade. Talvez você esteja hoje aqui e você esteja diante ou vivendo uma perda, ou trazendo uma perda, ou carregando uma perda, um sentimento de que você perdeu algo, de que alguma coisa que você tinha, estimava, perdeu. Todos nós temos, eu tenho as minhas. Mas nós precisamos entender que o Senhor pode compensar cada uma das nossas perdas. O que nós precisamos entender e crer nessa noite é que esse Senhor aqui pode reparar cada perda minha, cada perda sua. Não importa a área de sua vida, não importa se eu acreditar, se você acreditar, se nós acreditarmos, fazermos como essa comunidade fez, fazermos como esse corpo de discípulos fizeram, foram até Pedro, chamaram Pedro, o homem de Deus veio, e ele dobrou os seus joelhos, ali diante do Senhor, em submissão a Deus, reconhecendo que ele não podia fazer nada, se Deus não desse a ele o poder e a autoridade de agir. E depois que ele orou, a palavra diz que houve ali, junto com a palavra dele, o poder.
E aquela menina, e aquela moça, e aquela discípula voltou. Se nós também acreditarmos, se crermos também, se confiarmos também. Se nós não desistirmos, o Senhor não quer que você desista. Veja, eles não enterraram ela. Eles foram contrário àquilo que era natural, porque alguém morto deveria ser enterrado o mais rápido possível. Mas eles não, eles disseram: guarde o corpo dela, dá um banho nela, não enterra não. Nós vamos buscar uma resposta. Nós vamos tentar reparar isso. Nós vamos tentar compensar isso. Mas de que jeito? Pedro, homem de Deus, está aí. Ele é o representante de Deus. Que coisa, irmão. Lembra-se daquilo que Jesus disse: eu não pude fazer muitos milagres por causa da vossa incredulidade. Às vezes a nossa incredulidade interfere naquilo que Deus tem para fazer e quer fazer em nossa vida. Só a eternidade revelará quantas coisas deixamos de ganhar e de conquistar por causa da nossa incredulidade. Quando a Bíblia diz que tudo que Jesus conquistou é direito meu, é uma verdade. Ele conquistou tudo. Tudo Ele conquistou. É direito nosso. Mas eu preciso acreditar. Eu preciso crer. Eu preciso dobrar os meus joelhos e falar com Deus. Eu preciso clamar pela intervenção dEle. Eu preciso clamar para que Ele venha reparar aquilo. Ele é o Deus dos reparos. Ele é o Deus que pode trazer de volta aquilo que você perdeu. Ele é o Deus que pode devolver aquilo que fugiu das suas mãos. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso.